Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez nós nos encontramos aqui para dar sequência ao nosso estudo, nossa reflexão em torno da carta de São Paulo aos Gálatas. E no primeiro capítulo dessa carta, São Paulo ele conta um pouquinho a experiência do seu chamado, né, da sua vocação, a missão, escolhido diretamente por Deus às portas da cidade de Damasco, para ser arauto do Evangelho, para ser o missionário da fé. Aliás, ele é considerado uma das colunas da nossa Igreja Católica. Então, eu queria que vale a pena a gente ouvir da própria voz de Paulo, o seu testemunho da sua escolha, da sua eleição divina, que ele fundamenta, então, a sua autoridade de apóstolo para se dirigir aos Gálatas. Ele diz o seguinte: Paulo, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Admiro-me de que tão rapidamente estejais a passar daquele que vos chamou pela graça de Cristo para um evangelho diferente. Não que haja dois evangelhos, há apenas um evangelho. O que há são pessoas que vos perturbam e pretendem transtornar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, nós próprios, ou um anjo lá do céu vos anunciar um evangelho em desacordo com aquele que vos anunciamos, seja anátema. Como já dissemos também, eu repito agora, se alguém vos anuncia um evangelho em desacordo com aquele que recebeste, seja anátema. Estarei eu, neste momento, a buscar a aceitação dos homens, o aplauso dos homens ou o de Deus? Acaso eu procuro agradar aos homens? Se eu ainda pretendesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Com efeito, irmãos, faço-vos saber que o evangelho anunciado por mim não é da parte dos homens, pois nem sequer de um homem o recebi ou aprendi, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste de fato falar do meu comportamento outrora no judaísmo, com que excesso eu perseguia a igreja de Deus e a devastava, fazendo mais progresso no judaísmo que muitos dos meus compatriotas da mesma idade, zeloso em extremo, como era das tradições de meus pais, mas quando aprouve aquele que me reservou a partir do seio materno e me chamou pela sua graça, revelar em mim a seu Filho, para o anunciar entre os gentios, decididamente não consultei carne e nem o sangue, e nem subi a Jerusalém para ir ter com os que foram apóstolos antes de mim, mas retirei-me para a Arábia, depois voltei novamente a Damasco. Em seguida, ao fim de 3 anos, eu subi a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e fiquei junto dele 15 dias. Não vi mais ninguém dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto àquilo que vos escrevo, olhai que diante de Deus o afirmo, não estou a mentir. Seguidamente eu voltei às regiões da Síria e da Cilícia. Eu era, aliás, pessoalmente desconhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Somente ouviam dizer, aquele que outrora nos perseguia, anuncia agora a fé que então pretendia arruinar. E davam glória a Deus a meu respeito. Então, queridos irmãos, vale a pena nós destacarmos aqui nessa leitura alguns aspectos importantes. Primeiro, Paulo ele tem convicção do seu chamado, da sua eleição divina. Ele foi enviado por Cristo, portanto ele tem a mesma autoridade dos apóstolos para pregar o evangelho, para testemunhar o evangelho, para levar os irmãos à fé. Aqui ele se declara decididamente, se vê convicto de que ele foi escolhido para evangelizar os gentios, ou seja, os pagãos, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. E aí, em seguida, ele se diz surpreso
com essa mudança de posição, essa oscilação, essa inconstância, essa falta de firmeza dos fiéis da Galácia. Ele diz que apresentou a eles o autêntico Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno na sua integridade, mas que logo depois os Gálatas, os fiéis que estão na Galácia, eles se desviaram, eles se dispersaram, eles se afastaram do Evangelho autêntico. E aí São Paulo ele fala assim com muita veemência, né? Ele diz assim, olha, se mesmo um anjo descesse do céu, ou mesmo eu viesse a pregar um outro evangelho diferente daquele que vocês ouviram, que seja considerado anátema, seja expulso da comunidade, seja excomungado da comunidade, porque não está prestando um serviço ao evangelho, está se entregando ao espírito de divisão, de discórdia e de confusão na comunidade. E ele repete novamente, com toda a convicção, seja declarado anátema. E aí ele diz um pouquinho da sua experiência, logo depois da sua conversão, às portas de Damasco, que ele foi à Arábia, como ele mesmo disse, para um período de retiro, de reflexão pessoal, de oração, de reflexão, de estudo da palavra, do evangelho, para ele, após esse período, se apresentar como missionário. E aí ele conta um pouquinho da sua viagem a Jerusalém, aonde ele foi conhecer Pedro, Cefas, o primeiro Papa, certamente para também conhecer Pedro, conhecer lá os apóstolos que ainda viviam lá, na sede da nossa igreja ainda era Jerusalém, ainda era Roma, e ele se dirigiu então com esse propósito, para conhecer e ser conhecido, porque até então não se conhecia, se ouvia falar que aquele que perseguia a igreja de Cristo, aquele que perseguia os cristãos, agora está anunciando o evangelho, a transformação que o Espírito Santo realizou na vida dele, a experiência do amor de Deus que ele fez concretamente. Então isso é importante, né, que São Paulo nos dê esse testemunho de unidade, de comunhão, se dirigindo a Roma. Ele embora se considerasse chamado diretamente por Deus, e assim o foi, mas ele não quer trabalhar sozinho. Ele sabia que a igreja já existia antes dele, e ele queria o respaldo também da hierarquia da igreja do primeiro Papa. Por isso ele foi a Roma para conhecer, para se aconselhar, para passar esse período aí de convivência, de comunhão. Vamos dar esse exemplo de comunhão, portanto, de unidade. Agora vamos ao segundo capítulo dessa carta. Abre aspas, São Paulo diz, em seguida, após 14 anos, eu subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo-me feito acompanhar também de Tito. Eu subi, aliás, em conformidade a mim e a Barnabé. E em sinal de acordo, nós seríamos para os gentios e eles para os circuncisos. Que somente nos lembrássemos dos pobres, e eu tomei precisamente a peito, pôr em prática isso mesmo. Mas quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe frente a frente, porque merecia censura. É que antes de terem vindo alguns indivíduos ligados a Tito, comia juntamente com os gentios. Mas quando eles vieram, esquivou-se e mantinha-se à distância, com receio dos da circuncisão. E como ele dissimulava também os restantes judeus, a ponto de Barnabé ter sido igualmente arrastado com eles na dissimulação. Mas quando eu vi que não caminhavam em direção à verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos, se tu, que és judeu, vives à maneira dos gentios, e não a dos judeus, como é que podes obrigar os gentios a judaizar? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores, o originário dos gentios. Sabendo, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Também nós acreditamos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei não será justificado criatura alguma. Queridos irmãos, vamos nos deter por aqui em alguns aspectos característicos dessa carta. Vejam só. São Paulo fala da sua
primeiro da sua viagem a Jerusalém. Novamente ele vai a Jerusalém expor para os apóstolos. Depois ele diz, em seguida, após 14 anos, ele subiu novamente a Jerusalém, dessa vez acompanhado por Barnabé, para expor à comunidade ali, as colunas da igreja, esses que ele chama de considerados, né, porque foram escolhidos direto por Nosso Senhor, que ele recebeu uma revelação divina com relação ao seu trabalho de evangelização. Ele quis compartilhar essa revelação com as colunas da igreja para ouvir o parecer também deles a esse respeito. E a comunidade da hierárquica de Jerusalém, Pedro e os outros apóstolos, Tiago e João, acolheram essa revelação como uma revelação divina e de respeito à evangelização, como ele mesmo diz, dos incircuncisos, ou seja, dos gentios, daqueles que não pertenciam ao povo de Israel. E aí entraram em comum acordo que, prioritariamente, São Paulo iria se dirigir de maneira especial aos incircuncisos, aos gentios, e Pedro iria se dedicar à evangelização dos judaizantes, ou seja, dos judeus, né, do povo eleito. Assim, eles dividiram essas tarefas. E houve também aqui, que ele relata um pouquinho, a viagem que Paulo fez a Antioquia, Pedro fez a Antioquia. E houve lá um momento de uma certa tensão e de uma certa correção, de uma correção fraterna que Paulo fez ao primeiro Papa, São Pedro. A situação, como ele mesmo nos diz, é a seguinte: antes dos gentios, dos judeus chegarem, Pedro ele fazia as refeições com os gentios, com os que não pertenciam ao povo de Israel. Mas quando chegaram os irmãos da Judéia, os judeus convertidos ao cristianismo, Pedro começou a tomar uma atitude de cautela, começou a se afastar dos gentios, começou a se afastar, uma certa frieza deles, porque ele teve medo de ser mal interpretado pelos judeus. Ele sofreu uma certa pressão, certamente, né? Então ele começou a se esquivar. E aí Paulo aproveita essa ocasião para fazer uma correção fraterna a São Pedro. Veja só, a nossa igreja, né, ela é conduzida pelo Espírito Santo, mas ela é feita de homens, de carne e osso, como nós. Então, é um exemplo também, não deixa de ser um exemplo para nós. Paulo, ele corrige Pedro, aplica a correção fraterna que está prescrita no Evangelho, e São Pedro aceita com muita humildade a sua correção. Então isso, queridos irmãos, nos mostra que na vida da igreja há seus períodos também, seus momentos também de perplexidade, de segurança, né? São Pedro ficou inseguro diante dessa pressão dos judeus e ele começou a se afastar dos que procediam do paganismo, mas já haviam se convertido ao cristianismo, com medo de falações, de mal interpretações, de calúnias, né, que a comunidade dos Gálatas estava passando também por uma situação complicada. E aí, essa correção nos mostra que dentro da caminhada da nossa igreja, comunidade humana e comunidade divina, é normal que às vezes hajam certos desentendimentos, certos desacordos, mas quando as pessoas estão abertas à ação do Espírito Santo, elas chegam sempre a bom termo, chega sempre a um acordo, porque elas deixam Deus dirigir, deixam o Espírito Santo dirigir, e não somente a carne humana, né, a sabedoria humana. Então, nós vamos nos deter por aqui hoje, nesse segundo capítulo tão denso, tão profundo, e nós vamos reiniciar no próximo vídeo o comentário do capítulo 3. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.